Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuação da leitura da mística Cidade de Deus, capítulo 18. Prossegue o mistério da Conceição de Maria Santíssima com a segunda parte do capítulo 21 do Apocalipse. Prosseguindo o capítulo 21, 9 ao 18 do Apocalipse, assim diz o texto: E veio um dos sete anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas e falou comigo, dizendo: Vem, e eu te mostrarei a noiva e esposa do Cordeiro. E transportou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, a qual tinha a claridade de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, a uma pedra de jaspe, transparente como cristal. E tinha um muro grande e alto, com 12 portas. E nas portas 12 anjos e uns nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas ao oriente e 3 portas ao setentrião, e 3 portas ao meio-dia e 3 portas ao ocidente. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o que falava comigo tinha uma cana de ouro de medir, para medir a cidade e as suas portas e o muro. E a cidade era quadrangular, e tão comprida como larga, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, e a sua altura e a sua largura são iguais. Mediu também o seu muro até 144 côvados, medida de homem, que era a do anjo. E o muro era construído de pedra de jaspe, e a mesma cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Castigo das ofensas feitas à Mãe de Deus. Os anjos, referidos pelo escritor sagrado, são 7 dos que assistem especialmente ao trono de Deus, e a quem o Senhor deu o encargo e poder para castigar certos pecados dos homens. Esta vingança da ira do Onipotente, capítulo 15, 1, acontecerá nos últimos séculos do mundo. Castigo tão novo que nem antes nem depois, na vida terrestre, se verá outro maior. Estes mistérios são muito secretos e, como não recebo luz de todos, nem pertencem a esta história, não convém alongar-me nisto. E assim passa ao que pretendo. O anjo que falou a São João é aquele que, por meio do qual Deus vingará, em particular, com um tremendo castigo, as injúrias feitas à sua Mãe Santíssima, tendo-a desprezado com louca ousadia, provocar a indignação da onipotência divina. Está a Santíssima Trindade empenhada em honrar e enaltecer esta Rainha do céu, acima de todas as criaturas humanas e angélicas, e em ostentá-la ao mundo por espelho da divindade e medianeira única dos mortais. Por este motivo, Deus tomará especialmente por sua conta vingar as heresias, erros, blasfêmias e qualquer desacato cometido contra ela. Não quiseram glorificá-lo, conhecê-la e adorá-la neste seu tabernáculo, e não se aproveitaram de tão incomparável misericórdia. Profetizados estão na Santa Igreja estes castigos, ainda que os enigmas do Apocalipse encubram seu rigor. Ai dos infelizes sobre quem eles caírem. Ai de mim que ofendi a Deus tão forte e poderoso para punir. Fico atônita só com o conhecimento e a ameaça de tal calamidade. A esposa do Cordeiro. Disse o anjo ao evangelista: Vem, e eu te mostrarei a esposa, mulher do Cordeiro.
versículo 9. A cidade santa de Jerusalém que lhe foi mostrada é a mulher, esposa do Cordeiro, significando esta metáfora Maria Santíssima, a quem São João via como mãe e esposa do Cordeiro, o Cristo, porquanto a rainha excedeu divinamente ambos os ofícios. Foi esposa da divindade única e singular, pela fé e amor com que se contraiu este desposório. Foi mãe do mesmo Senhor humanado, dando-lhe sua substância e carne mortal, criando-o e sustentando-o na forma humana que dela recebeu. Para ver e compreender tão soberanos mistérios, o espírito do evangelista foi elevado a um alto monte de santidade e luz, sem ultrapassar a si mesmo e elevar-se acima da humana fraqueza. Não os poderia entender, pela mesma razão, não os entendemos nós, homens imperfeitos e terrenos. Assim arrebatado diz: mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu. Versículo 10. Construída não na terra, onde era estrangeira e peregrina, mas no céu. Lá não pôde ser fabricada com materiais comuns de pura terra, ainda que desta haja sido tomada sua natureza. Essa mística cidade foi conduzida ao céu para lá ser construída ao modo celestial, angélico e até divino, semelhante à divindade. A cidade de Deus. Por esse motivo acrescenta que tinha a claridade de Deus, versículo 11. Teve a alma de Maria Santíssima tanta participação na divindade e em seus atributos e perfeições, que se fosse possível vê-la em seu próprio ser, pareceria iluminada com a claridade eterna do mesmo Deus. Grandes e gloriosas coisas estão ditas, Salmo 86, versículo 3, na Igreja Católica, desta cidade de Deus e da claridade que recebeu do Senhor. No entanto, tudo é pouco, insuficientes todos são termos humanos para explicá-lo. Em vista de sua incapacidade, o entendimento criado só pode dizer que Maria Santíssima teve um não sei que de divindade. Assim confessa a substância da verdade e ao mesmo tempo a ignorância para explicar o que declara por verdadeiro. Construída no céu, somente o artífice que a edificou conhecerá a grandeza, parentesco e afinidade que com ela contraiu, assemelhando as perfeições que lhe deu as mesmas contidas em sua infinita divindade. Maria, criatura divinizada. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosa como pedra de jaspe, transparente como um cristal. Versículo 11. Não é difícil entender que se pareça com um jaspe, com um cristal e com Deus ao mesmo tempo. Embora tão dessemelhante entre si, da comparação entre o jaspe e o cristal, compreenderemos um pouco sua semelhança com Deus. O jaspe encerra muitas cores, reflexo e variedade de sombras, enquanto o cristal é claríssimo, puro e uniforme. Combinados formam um singular e formoso conjunto. Em sua formação recebeu Maria Santíssima a variedade de virtudes e perfeições, com as quais Deus compôs e teceu sua alma, toda semelhante a um cristal puríssimo, sem sombras nem átomo de culpa. De sua claridade e pureza emite raios e reflexos de divindade. Como o cristal banhado pelo sol, parece encerrá-lo dentro de si e reproduz seus resplendores. Entretanto, este cristalino jaspe tem sombras, porque é filha de Adão e pura criatura. Tudo quanto tem do resplendor do sol da divindade é participação dela. Ainda que o pareça, não é o sol divino por natureza, mas por participação e comunicação da graça. É criatura formada pela mão de Deus, mas para ser mãe sua. Tinha a cidade um grande e alto muro com 12 portas. Versículo 12. Os mistérios encerrados no muro e portas dessa mística cidade de Maria Santíssima são tão grandes e ocultos que com dificuldade eu, mulher ignorante e rude, poderei explicar por palavras o que me foi dado a entender. Diluei como for possível.
No primeiro instante da conceição de Maria Santíssima, quando a divindade se lhe manifestou por aquela visão e o modo que acima disse, então, ao nosso modo de entender, a Beatíssima Trindade renovou os antigos decretos de criá-la e engrandecê-la. Estabeleceu um acordo e contrato com esta Senhora. Embora seja ela o saber por enquanto. Foi como se as três divinas pessoas conferissem entre si deste modo. Maria, dispenseira das graças. A dignidade que damos a esta pura criatura, de esposa nossa e mãe do Verbo, é devido e condigno constituí-la rainha e senhora de toda a criação, além das riquezas e dons de nossa divindade, com que a adotamos, é justo dar-lhe autoridade para pessoalmente dispor de nossas misericórdias infinitas. Poderá distribuir e comunicar a sua vontade as graças e favores que os mortais necessitarem, principalmente ao que, como filhos devotos seus, a invocarem. Assim poderá enriquecer os pobres, socorrer os pecadores, aperfeiçoar os justos e ser universal amparo de todos. Todas as criaturas deverão reconhecê-la por rainha e superiora, depositária de nossos infinitos bens, com faculdade de os poder distribuir. Para isto, lhe entregaremos as chaves de nosso coração e vontade. E no que se referir às criaturas, será em tudo executora de nosso beneplácito. Dar-lhe-emos, além disso, domínio e poder sobre o dragão, nosso inimigo, e todos os seus aliados, os demônios, para que temam sua presença e seu nome, cuja virtude os aniquilará. Todos os mortais que se acolherem a esta cidade de refúgio, aí encontrem abrigo certo e seguro, sem temerem os demônios e suas ciladas. Maria é refúgio dos homens. Sem revelar à alma de Maria Santíssima tudo quanto este decreto ou promessa continha, mandou-lhe o Senhor, naquele primeiro instante, que orasse afetuosamente por todas as almas, que solicitasse sua eterna salvação, especialmente daqueles que durante a vida a ela recorressem. Concedeu-lhe a Santíssima Trindade que naquele justíssimo tribunal nada lhe seria negado. Mandou-lhe que subjugasse o demônio e com o império de virtude que lhe comunicaria o braço do Onipotente o afastasse das almas. Mas não lhe deu a entender que seria mãe do Verbo, razão de lhe ser concedido este favor os demais nele compreendidos. Ao dizer São João que a cidade tinha um grande e alto muro, entendeu este benefício feito por Deus a sua mãe, constituindo-a sagrado refúgio, amparo e defesa de todos os homens. Nela tudo encontrariam como cidade fortificada e segura, muralha contra os inimigos, poderosa rainha e senhora da criação, dispenseira dos tesouros do céu e da graça. A ela recorreriam todos os filhos de Adão. Disse ainda que era muito alto este muro, porque o poder de Maria Puríssima para vencer o demônio e elevar as almas à graça é o mais próximo do poder de Deus. Tão guarnecida e segura é esta cidade para si e para os que nela procuram proteção. E fora de Deus, todas as forças criadas não poderiam tomá-la, nem sequer escalar os seus muros. Os 12 anjos, ministros de Maria. O muro da cidade santa tinha 12 portas, versículo 12. Além de sua entrada ser franca para todos os povos e gerações, sem excluir nenhum, todos são convidados a entrar. Ninguém, se o quiser, fica privado da graça. Dons e glórias que o Altíssimo lhes quer conceder, por meio desta rainha e mãe de misericórdia. E nas 12 portas, 12 anjos. Estes 12 príncipes são os que acima citei, e faziam parte dos 1000 designados à guarda da mãe do Verbo encarnado. Além de assistirem à rainha, o ministério destes 12 anjos foi servi-la, particularmente em inspirar e defender as almas que devotamente a chamarem em seu socorro e se distinguirem em sua veneração e amor.
Por isto diz o evangelista, que os viu nas portas desta cidade, ministros e agentes que auxiliam, inspiram e convidam os mortais a entrarem na eterna felicidade pelas portas da piedade de Maria Santíssima. Muitas vezes ela os envia com inspirações e graças para livrar de perigos corporais ou espirituais aos devotos que a invocam. Os 12 anjos protetores dos devotos de Maria tinham os nomes inscritos que são os das 12 tribos dos filhos de Israel. Recebem os santos anjos nomes relativos ao ofício e ministério para os quais são enviados ao mundo. Estes 12 príncipes assistiam a Rainha do Céu, particularmente na salvação dos homens. Como todos os escolhidos são figurados pelas 12 tribos de Israel. Por esta razão, diz o evangelista, aqueles anjos traziam os nomes das 12 tribos, como se fosse um anjo para cada tribo. Guardariam e protegeriam os que em todos os tempos e nações entrariam na celeste Jerusalém por estas portas da intercessão de Maria Santíssima. Maria, corredentora e dispenseira das graças. Admirando-me desta grandeza de Maria Puríssima e de que ela fosse medianeira e porta para todos os predestinados, foi-me dada a entender que este privilégio corresponde ao seu ofício de Mãe de Cristo e dos homens. Pelo fato de haver dado com o seu puríssimo sangue a substância, corpo humanado no qual seu Filho Santíssimo sofresse e redimisse os homens, de certo modo ela morreu e padeceu em Cristo, em consequência dessa identificação de carne e sangue. Além disso, acompanhou em sua paixão e morte e com divina humildade e fortaleza a quis sofrer no modo que lhe foi possível. Assim como cooperou na paixão e deu a seu Filho com que padecer pelo gênero humano, também o Senhor a fez participante da dignidade de Redentora e entregou-lhe os méritos e frutos da redenção, para dele ser a única dispensadora aos redimidos. Ó admirável tesoureira e depositária de Deus, que seguras estão em tuas divinas e liberais mãos as riquezas da destra do Onipotente. Tinha esta cidade 3 portas ao oriente, 3 portas ao setentrião, 3 portas ao meio-dia e 3 portas ao ocidente. Versículo 13. 3 portas para cada parte do mundo. Por estas 3 portas introduz os mortais para receberem tudo quanto o céu e a terra possuem. Aquele que deu ser a tudo que existe, as 3 divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma delas deseja que Maria solicite livremente os tesouros divinos para os mortais. Ainda que sejam só Deus, cada uma das pessoas dá entrada franca a esta puríssima rainha, no tribunal do ser imutável da Santíssima Trindade. Lhe é concedido interceder, pedir e tirar tesouros para dar-los aos devotos de todo o mundo que a invocam. Nenhum dos mortais de qualquer lugar, tempo e nação, em toda a terra, tem desculpa de não entrar, pois em todas as direções há não uma, e sim 3 portas. Se entrar numa cidade por uma porta aberta e franca é tão fácil. Quem não entra não é por falta de porta, mas porque quer entrar nem se pôr a salvo, porque não quer entrar, nem se pôr a salvo. Que dirão aqui os infiéis hereges e pagãos? Que dirão os maus cristãos e obstinados pecadores? Se os tesouros do céu estão nas mãos de Nossa Mãe e Senhora, se ela nos chama e solicita por meio de seus anjos, se é porta em muitas portas do céu, como são tantos que ficam de fora e tão poucos que por ela entram? Maria, sustentáculo da igreja. E o muro desta cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 14. Os inabaláveis e sólidos fundamentos sobre os quais Deus edificou a cidade santa de Maria, sua mãe, foram todas as virtudes sob especial direção do Espírito Santo. O número 12, com os 12 nomes dos apóstolos, significa que foi fundada sobre a mais alta santidade.
que vem a ser a dos apóstolos, os maiores entre todos os santos. Assim diz Davi, Salmo 86, 2, que os fundamentos da cidade de Deus foram postos sobre os montes santos. Outra razão é porque a santidade de Maria e sua sabedoria foi o apoio e segurança dos apóstolos depois da morte de Cristo e sua subida ao céu. Sempre fora sua mestre e modelo, mas naquela ocasião ela só foi o maior sustentáculo da primitiva igreja, por haver sido destinada para este ministério com as devidas graças e virtudes, desde sua imaculada conceição. Por isto diz a Escritura que seus fundamentos eram 12. A grandeza de Maria foi medida pela de Cristo. E aquele que falava comigo tinha uma medida de cana de ouro e mediu a cidade com esta cana até 12.000 estádios. Versículo 15, 16 e 17. Nesta medida encerrou o evangelista grandes mistérios sobre a dignidade, graças, dons e méritos da Mãe de Deus. Ainda que a mediram com grande medida, na dignidade e benefícios que o Altíssimo lhe concedeu, a medida ajustou-se perfeitamente ao que era medido. O comprimento foi igual à largura, sem que nela houvesse falta, excesso ou desproporção. Foi igual e proporcional em todos os lados. Nisto não me detenho agora, remetendo-me ao que direi em todo o decurso da história de sua vida. Somente advirto que esta dimensão pela qual se calculou a dignidade, méritos e graça de Maria Santíssima foi a humanidade de seu Filho unida ao Verbo Divino. Proporção entre Cristo e Maria. A medida era uma cana, símbolo da fragilidade da natureza humana, e de ouro, figurada da divindade do Verbo. A dignidade de Cristo, Deus e homem verdadeiro, os dons da natureza humana unida à divina pessoa, com os merecimentos que adquiriu, foram o padrão empregado pelo Senhor para adotar sua Mãe Santíssima. Foi ele quem a mediu consigo mesmo, e ao ser assim medida, ela pareceu ficar igual na proporção e altura de sua dignidade de mãe. Na longitude de seus dons e graças e na latitude de seus méritos foi igual, sem falta nem desproporção. É verdade que não pôde medir-se com seu Filho Santíssimo com igualdade absoluta e matemática. Cristo, Senhor nosso, era homem e Deus verdadeiro, enquanto ela era pura criatura, pelo que a medida a excedia infinitamente. Todavia, Maria Santíssima teve certa igualdade de proporção com seu filho. Assim como a ele nada faltou do que lhe competia, como filho verdadeiro de Deus, assim a ela nada faltou do que lhe era devido como a mãe verdadeira do mesmo Deus. Deste modo, ela como mãe e Cristo como filho, tiveram igual proporção na dignidade, graças, dons e merecimentos. Nenhuma graça criada teve Cristo que também não estivesse na devida proporção em sua Mãe Puríssima. A medida dos predestinados. Mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Versículo 16. Esta medida de estádios, com a qual foi medida Maria Puríssima em sua conceição, e o número de 12.000 encerram altíssimos mistérios. O evangelista chamou estádios a medida perfeita com que se mede a alteza da santidade dos predestinados. Esta grandeza depende dos dons de graça e glória que Deus, em sua mente e eterno decreto, dispôs comunicar-lhes por meio de seu Filho manado. Tudo foi contado e determinado pela sua infinita equidade e misericórdia. Por este estádio são medidos todos os escolhidos, suas virtudes e méritos. Infelicíssimo aquele que não chegar a atingir esta medida, nem se ajustar com ela quando o Senhor medir. O número 12.000 inclui todos os predestinados e escolhidos. Estão reunidos sob as 12 cabeças destes milhares, os 12 apóstolos, príncipes da Igreja Católica, assim como no capítulo 7 do Apocalipse, versículo 4. Estão simbolizados pelas 12 tribos de Israel. Todos os eleitos deveriam abraçar a doutrina que os apóstolos do Cordeiro
ensinaram, como acima também disse na explicação deste capítulo. Maria ultrapassa toda a criação reunida. De tudo isto se deduz a grandeza desta cidade de Deus. Maria Santíssima, se a cada estádio damos pelo menos 125 passos, imensa pareceria uma cidade que tivesse 12.000 estádios. Ao ser medida, Maria, Senhora Nossa, pelos estádios com que Deus mede, aos predestinados da altura, comprimento e largura, de todos reunidos nada sobrou. A todos juntos igualou quem era mãe do mesmo Deus, rainha e senhora de todos, e só nela pôde caber mais do que no resto de toda a criação. Firmeza das virtudes de Maria. Mediu seu muro até 144 côvados com medida de homem, que é de anjo. Versículo 17. Essa dimensão do muro da cidade de Deus não foi do comprimento, mas da altura. Sendo os estádios do quadrilátero da cidade 12.000 por 12.000 iguais em todos os lados, era forçoso que o muro fosse um pouco maior, principalmente na superfície externa, para poder encerrar dentro de si toda a cidade. Enquanto a medida de 144 côvados, quaisquer que fosse, seriam pequena para muros de tão extensa cidade. Era bastante proporcionada para a altura destes muros, que constituíam segura defesa para quem lá habitasse. Esta altura representa a segurança que em Maria Santíssima encontram todos os dons e graças, tanto de santidade como de dignidade, nela depositados pelo Altíssimo. Para dar a entendê-lo, diz que a altura era de 144 côvados, número divisível, compreendendo 3 muros, grande, médio e pequeno, correspondente às ações da rainha em matéria maior, mediana e menor. Não que nela houvesse coisa pequena, mas porque, sendo atos de matérias diferentes, também sua importância o era. Uns atos eram milagrosos e sobrenaturais, outros eram de virtudes teologais, quer interiores, quer exteriores. A todas as ações deu tanta plenitude de perfeição, que nem pelas grandes deixou as pequenas de obrigação, nem por estas faltou as superiores. Realizou-as com tão suprema santidade e agrado do Senhor, que se elevou à medida de seu Filho Santíssimo, assim nos dons naturais como nos sobrenaturais. Esta foi a medida do homem-Deus, o anjo do grande conselho, superior a todos os homens e anjos, excedidos na devida proporção por mãe e filho. Prossegue o evangelista. A humildade velada, a grandeza de Maria. E o muro era construído de pedra de jaspe. Versículo 18. Os muros de uma cidade são os primeiros a serem vistos por quem a vê. A variedade dos reflexos, cores e sombras que contém o jaspe, material dos muros dessa cidade de Deus, Maria Santíssima, significa a inefável humildade que acompanhava e encobria todas as graças e excelência desta grande rainha. Sendo digna mãe de seu Criador, isenta de toda mácula de pecado e imperfeição, apareceu aos homens sob a sombra da lei comum dos demais filhos de Adão, sujeita às exigências e penalidades da vida natural, como em seus lugares de direito. Contudo, este jaspe e estas sombras, reais nas outras mulheres, nela eram apenas aparentes e serviam à cidade inexpugnável defesa. Por dentro era de puríssimo ouro, semelhante a um vidro limpidíssimo. Isto exprime que tanto na formação de Maria Santíssima, como depois no decurso de sua vida inocentíssima, jamais houve mácula que obscurecesse sua cristalina pureza. A mancha ou sombra, ainda que seja de um átomo, que caísse no vidro ao ser fabricado, nunca mais desapareceria. Seria sempre uma sombra em sua transparência, claridade e pureza. Da mesma forma, se Maria Santíssima, em sua conceição, houvera contraída mancha ou sombra do pecado original, este sempre seria notado,
e com esse defeito não poderia ser vidro puro e limpíssimo. Tampouco seria ouro puro, pois sua santidade teria tido a liga do pecado original a diminuir seus quilates. Pelo contrário, foi de ouro e vidro esta cidade, porque é puríssima e semelhante à divindade. Capítulo 19. Última parte do capítulo 21 do Apocalipse, sobre a conceição de Maria Santíssima. O texto da última e terceira parte do Apocalipse, capítulo 21, que estou explicando é o seguinte: E os fundamentos do muro da cidade eram ornados de toda qualidade de pedras preciosas. O primeiro fundamento de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, e o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto, o duodécimo de ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, e cada porta era uma pérola, e cada praça da cidade era de ouro puro como vidro transparente. E não vi templo nela, porque o Senhor Deus onipotente e o Cordeiro é o seu templo. E esta cidade não tem necessidade de sol, nem de lua que a ilumine, porque a claridade de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. E as nações caminharão à sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra. E as portas não se fecharão no fim de cada dia, porque ali não haverá noite. Ser-lhe-ão trazidas a glória e a honra das nações. Não entrará nela coisa alguma contaminada, ou quem comete abominações ou mentira. Mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 21, versículo 19 ao 27. Até aqui chega o texto do capítulo 21, que vou explicando. Os alicerces da cidade de Deus. O Altíssimo de Deus escolhera esta cidade de Maria para sua habitação, a mais apropriada e aprazível que fora de si mesmo, em pura criatura, poderia ter. Não era muito que construísse os alicerces do muro de sua cidade, com os tesouros de sua divindade e méritos de seu Filho Santíssimo, adornando-os de todo gênero de pedras preciosas. Os muros de sua fortaleza e segurança, as pedras preciosas da sublime beleza de sua santidade e dons, os alicerces do muro, quer dizer, de sua conceição, tudo nela deveria estar proporcionado entre si e de acordo com o altíssimo fim para o qual for edificada, a saber, Deus iria nela habitar pelo amor e pela humanidade que recebeu em seu virginal seio. Tudo isto compreendeu e disse o evangelista: para Deus habitar em Maria, como fortaleza invencível, exigia especial dignidade, santidade e fortaleza. Daí convinha que os fundamentos de seus muros, os primeiros princípios de sua conceição imaculada, fossem construídos com todo gênero de virtude em grau eminentíssimo, e de tanta riqueza que não se encontrassem pedras mais preciosas para seu alicerces. Jaspe, constância, fortaleza e poder sobre o demônio. O primeiro fundamento ou pedra era de jaspe, cujo matiz e solidez significam a constância e fortaleza infundida nesta grande senhora, no momento de sua conceição santíssima. Com essa virtude, ficou preparada para no decurso de sua vida praticar todas as virtudes com inabalável magnanimidade e constância. Estas virtudes e hábitos infundidos em Maria Santíssima, no instante de sua conceição, foram simbolizados por estas pedras preciosas. Foram dotadas de singulares privilégios concedidos pelo Altíssimo, que explicarei quanto me for possível. Compreendo o simbolismo interdecia o mistério dos 12 fundamentos da cidade de Deus, com o hábito da fortaleza em geral. Foi-lhe concedido especial domínio sobre a antiga serpente e poder para vencer e sujeitar os demônios,
infundia-lhes tal espécie de terror que os afugentava, e a grande distância ainda temiam, apavorados de se aproximarem dela. Foi liberalíssima a divina providência com Maria. Não a incluiu nas leis comuns dos filhos do primeiro pai. Livrou-a da culpa original e da sujeição ao demônio, consequência da culpa. Isentando-a de todos estes males, concedeu-lhe sobre os demônios o poder que os homens perderam por não se haverem conservado no estado da inocência. Além de tudo isso, pelo fato de ser mãe do Filho do Eterno Pai, descida às suas entranhas para destruir o império do mal, foi outorgado à eminentíssima Senhora participação no poder real do ser divino. Com este poder subjugava os demônios e muitas vezes os enviava às cavernas infernais, como adiante direi. Safira, serenidade. O segundo é safira. Esta pedra é da cor do céu, sereno e claro, e apresenta os pontozinhos ou átomos dourados e refulgentes. Significa a tranquilidade que o Altíssimo concedeu aos dons e graças de Maria Santíssima para sempre gozá-los, como em céu inalterável de serena paz, sem nuvens de perturbação. Desta tranquilidade se lhe desprendiam, desde o instante de sua Imaculada Conceição, certos reflexos de divindade. Provinham da participação e semelhança de suas virtudes com os atributos divinos, em particular, a imutabilidade e da clara visão da divindade, que muitas vezes recebeu, sendo ainda viadora, como adiante direi. Concedeu-lhe o Senhor, com este dom singular, privilégio e virtude para comunicar calma e serenidade de entendimento a quem por sua intercessão pedi-la a Deus, assim solicitar e alcançar os fiéis quando assaltos pelas agitadas tormentas dos vícios. Calcedônia, o nome de Maria. O terceiro é Calcedônia. O nome desta pedra deriva-se da Calcedônia, província onde é encontrada. Tem a cor do rubi e à noite brilha qual uma lanterna. O mistério desta pedra é simbolizar o nome de Maria Santíssima e a virtude que ela encerra. Recebeu da província deste mundo onde viveu, chamando-se filha de Adão como os demais. Maria, pronunciado com acento latino, Maria, significa mares, porque foi o oceano das graças e dons da divindade. Com elas inundou o mundo através de sua conceição puríssima, afogando a malícia do pecado e suas consequências. Desterrou as trevas do abismo com a luz de seu espírito iluminado pelo farol da sabedoria divina. Correspondente a este fundamento, concedeu o Altíssimo especial virtude ao nome Santíssimo de Maria. Afugenta as espessas nuvens da infidelidade e destrói os erros da heresia, paganismo, idolatria e qualquer dúvida sobre a fé católica. Se os infiéis procurassem e invocassem esta luz, é certo que muito depressa sacudiria do entendimento as trevas de seus erros. Felizmente mergulhariam neste mar de Mãe de Deus, da Mãe de Deus, pela virtude que do alto lhe foi concedida para esse fim. Esmeralda. Amabilidade. O quarto fundamento é esmeralda, cuja agradável cor verde recreia e descansa a vista. Misteriosamente exprime a graça de Maria Santíssima, recebeu em sua conceição, para ser amabilíssima e graciosa aos olhos de Deus e das criaturas. Jamais ofenderia seu santo nome e memória, conservando em si mesma o verdor e vício da santidade, com as virtudes e dons que receberam. Correspondente a esta graça, deu-lhe o Altíssimo poder para comunicar aos fiéis devotos que a invocassem, e perseverança e constância nas virtudes e amizades com Deus. Sardônica, sofrimento e pureza. O quinto é sardônica, versículo 20. Esta pedra é transparente e sua tonalidade aproxima-se do encarnado claro. Ainda que seja composta de 3 cores em gracioso conjunto,
na parte inferior preto, no meio branco e na superior rosado. O mistério dessa pedra e suas cores simboliza tanto a mãe como seu filho santíssimo. O negro exprime em Maria a parte inferior e terrena do corpo escurecido pela mortificação e sofrimento, no de seu filho santíssimo, os tormentos sofridos pelas nossas culpas. Isaías 53, 2. O branco significa a pureza da alma da Virgem Mãe e a de Cristo, nosso bem. O rosado figura em Cristo a divindade unida hipostaticamente à humanidade. Em Maria, a participação do amor do seu Filho Santíssimo com os esplendores da divindade a ela comunicados. Por este fundamento, foi concedido à grande Rainha do Céu interceder para que os frutos da encarnação e redenção fossem eficazes aos seus devotos. Para conseguir este benefício, alcança-lhes particular devoção aos mistérios e à vida de Cristo Senhor nosso. Sárdio, amor de Deus. O sexto é sárdio. Esta pedra também é transparente por imitar a clara chama do fogo. Significou o dom concedido à Rainha do Céu de em seu coração sem perder a chama do divino amor. Este incêndio nunca se apagou nem se interrompeu em seu peito. Desde o instante de sua conceição, em que foi aceso este fogo, sempre cresceu e no supremo grau possível em pura criatura, arde e arderá por toda a eternidade. Aqui foi concedida a Maria Santíssima especial privilégio para dispensar o influxo do Espírito Santo, seu amor e dons, a quem os pedir mediante sua intercessão. Crisólito, amor à Igreja. O sétimo é crisólito. Esta pedra é cor de ouro refulgente, assemelhando-se ao fogo mais visível à noite que durante o dia. Simboliza o ardente amor que Maria Santíssima teve à Igreja militante, a seus mistérios e especialmente à lei da graça. Este amor brilhou mais durante a noite que desceu sobre a Igreja, depois da morte de seu Filho Santíssimo. Refugiu no magistério que esta grande rainha desempenhou nos princípios da lei evangélica e no fervor com que pediu seu estabelecimento e sacramentos. Em tudo cooperou, foi em seus lugares, direi, com ardentíssimo amor pela salvação humana, tendo sido a única que soube e pôde fazer digno apreço da santíssima lei de seu Filho. Dotada com este amor, desde sua imaculada conceição e preparada para a coadjutora de Cristo, nosso Senhor, foi-lhe concedido este especial privilégio, alcançar, para quem invocar, a graça de bem se dispor para a recepção dos sacramentos da Santa Igreja, sem opor impedimentos a seus efeitos e frutos espirituais. Bérilo, fé e esperança. O oitavo é bérilo, de cor verde amarelada, semelhante à oliva e muito brilhante. Representa as singulares virtudes da fé e esperança comunicadas a Maria Santíssima em sua conceição. Acompanhava-as especial luz para empreender coisas árduas e superiores, como efetivamente realizou para a glória de seu Criador. Foi-lhe concedido com este dom comunicar a seus devotos fortaleza e paciência nas tribulações e dificuldades. Dispensa aquelas virtudes e dons, por graça da divina fidelidade e assistência do Senhor. Topázio, casta virgindade. O nono é topázio. Esta pedra é transparente, roxa e muito preciosa. Exprimiu a honestíssima virgindade de Maria, Senhora Nossa, unida à sua divina maternidade, dons que ela estimou e agradeceu humildemente durante toda a vida. No momento de sua conceição, pediu ao Altíssimo a virtude da castidade, prometendo guardá-la enquanto fosse viadora. Conheceu então esta rogativa que lhe era concedida muito além de seus votos e desejos, não apenas para ela, mas também para ser guia e mestra das almas virgens e castas suas devotas. Por sua intercessão alcançaria estas virtudes e a perseverança nelas. Crisópraso, esperança. O décimo é crisópraso, cuja cor é verde um pouco dourada, símbolo da finíssima esperança
realçada pelo amor de Deus, concedida a Maria Santíssima em sua conceição. Esta virtude foi inabalável em Nossa Rainha e comunicou às demais este mesmo efeito. Esta estabilidade fundava-se na constância imutável de seu generoso ânimo em todos os trabalhos e ocorrências de sua vida santíssima, especialmente na morte e paixão de seu benditíssimo Filho. Com este benefício, foi-lhe outorgado ser eficaz medianeira junto ao Altíssimo para obter a seus devotos a virtude da firme esperança. Jacinto, amor misericordioso. O 10º é Jacinto, de perfeita cor violácea. Neste fundamento encerra-se o amor pela redenção do gênero humano, infundido em Maria Santíssima desde sua conceição. Era antecipadamente participado daquele que levaria seu Filho e nosso Senhor Redentor a dar a vida pelos homens. Como este sacrifício seria a origem da salvação dos pecadores e justificação das almas, com este amor que lhe durou toda a vida, foi concedido a esta grande rainha o privilégio de interceder por qualquer espécie de pecadores, por grandes e abomináveis que fossem. Nenhum sequer seria excluído do fruto da redenção e justificação, se a invocasse fervorosamente, alcançando por esta poderosa Senhora e advogada a vida eterna. Ametista, poder sobre o inferno. O 12º é ametista, de cor refulgente e com reflexo violáceos. O mistério desta pedra, o fundamento, é análogo ao primeiro. Significa certo gênero de poder concedido a Maria. A Maria Santíssima em sua conceição contra as forças do inferno. Sentiu os demônios sair dela uma força que, mesmo sem sua ação pessoal, os atormentava caso quisesse se lhe aproximar. Foi-lhe concedido este privilégio pelo incomparável zelo desta Senhora em defender a honra e glória de Deus. Em virtude deste singular benefício, tem Maria Santíssima particular poder para expelir os demônios dos corpos humanos, mediante a invocação de seu docíssimo nome. É ele tão poderoso contra estes espíritos malignos que só de ouvi-lo ficam vencidos e aniquilados. Estes são, em resumo, os mistérios dos 12 fundamentos sobre os quais Deus edificou sua cidade santa Maria. Ainda que contenham muitos outros mistérios a respeito das graças que recebeu, não é possível explicar tudo inteiramente. No decurso dessa história, porém, irão sendo manifestados segundo a luz e capacidade que Deus me conceder para os declarar. Maria, porta do céu. Prossegue o evangelista. As 12 portas são 12 pérolas, cada porta de uma pérola. Versículo 21. O grande número de portas nessa cidade traduz que por Maria Santíssima e sua inefável dignidade e merecimentos, a entrada para a vida eterna fez-se tão feliz quão gratuita. Era como devido à excelência desta rainha que nela se exaltasse a infinita misericórdia do Altíssimo. Por ela seriam abertos inúmeros caminhos para a divindade se comunicar e para todos os mortais entrarem em sua participação, caso quisessem passar pelos méritos e poderosa intercessão de Maria Santíssima. A grandiosidade, valor, formosura e preciosidade destas 12 portas, que eram de pérolas, manifesta o valor da dignidade e das graças dessa imperatriz das alturas, e a suavidade de seu docíssimo nome para atrair os mortais a Deus. Conheceu Maria Santíssima a graça que o Senhor lhe fazia de ser, através de seu Filho unigênito, medianeira única do gênero humano e dispenseira dos tesouros de sua divindade. Usando deste privilégio, sob a prudente e oficiosa Senhora, tornar tão preciosos e belos méritos de suas obras e dignidade, que arrebata de admiração os bem-aventurados do céu. Assim foram as portas dessa cidade preciosas pérolas, tanto para Deus como para os homens. O interior de Maria e a praça desta cidade era de ouro puríssimo como vidro transparente. Versículo 21. A praça desta cidade de Deus, Maria Santíssima,
É seu interior, onde, como em lugar público, reúnem-se as faculdades da alma. Ali se realiza o comércio e as atividades da cidade da alma, com tudo que nela entra pelos sentidos ou por outros caminhos. Esta praça em Maria Santíssima foi de ouro lúcido e puríssimo, porque era construída de sabedoria e amor divino. Ali nunca existiu tibieza, ignorância ou inadvertência. Todos seus pensamentos foram altíssimos e seus afetos inflamados em imensa caridade. Nesta praça consultaram-se os mistérios altíssimos da divindade. Ali despachou-se aquele Fiat Mihi, Lucas 1,38, que deu princípio à maior obra que Deus haja feito, nem fará jamais. Ali nasceram e foram ponderadas inúmeras rogativas para serem apresentadas no tribunal de Deus a favor da humanidade. Ali estão depositadas riquezas que bastariam para tirar da pobreza o mundo inteiro, se todos participassem no comércio desta graça. É também praça armada contra o demônio e todos os vícios, pois no interior de Maria Puríssima habitaram graças e virtudes que a tornaram terrível contra o inferno, enquanto para nós são força e virtude para vencê-lo. Deus em Maria e Maria em Deus. Na cidade não há templo, porque o Senhor Deus onipotente e o Cordeiro é o seu templo. Versículo 22. Nas cidades, o templo destina-se ao culto de Deus e à oração. Seria grande falta se na cidade de Deus não houvesse templo à altura de sua grandeza e excelência. Nesta cidade de Maria Santíssima, porém, houve templo tão sagrado que o mesmo Deus onipotente e o Cordeiro, a divindade e a humanidade de seu Filho unigênito, foram seu templo. Nela habitaram como em seu legítimo lugar, e ali foram adorados e reverenciados em espírito e verdade. João 4:23. Mais dignamente que em todos os templos do mundo, por sua vez, a humanidade e a divindade de Cristo foram também templo para Maria Puríssima, porque nelas esteve encerrada como numa habitação e tabernáculo. Salmo 92:5. Como ao templo é devida a santidade em qualquer momento, nele nunca cessou de adorar, dar culto e orar a Deus e ao Verbo encarnado em seu seio. Deste modo estava em Deus e no Cordeiro, como em seu templo. Por este motivo, ao considerar esta divina Senhora, sempre a devemos imaginar na divindade e em seu Filho Santíssimo, como que encerrada no templo. Então entenderemos que atos e operações de amor, adoração e reverência realizaria, que delícias gozaria com o Senhor e que súplicas faria a favor do gênero humano. Em Deus compreendia a grande necessidade da redenção humana, inflamava-se em caridade, pedia e suplicava do íntimo do coração a salvação dos mortais. Maria, instruída são por Deus. Diz também o evangelista: a cidade não tem necessidade do sol nem da lua que a iluminem, porque a caridade de Deus a iluminou, e sua lâmpada é o Cordeiro. Versículo 23. Na presença de uma caridade mais forte e refulgente que a do sol ou da lua, estes já não são necessários. Tal acontece no céu empíreo, onde existem infinitos sóis, e não lhe faz falta este que nos alumia, ainda que seja tão resplandecente e formoso. Para Maria Santíssima, nossa Rainha, não foi necessário outro sol ou lua de criaturas que a iluminasse e guiassem, porque só ela agradou a Deus mais que todas. Tampouco sua sabedoria, santidade e perfeição pôde ter outro mestre e árbitro que o mesmo sol de justiça, seu Filho Santíssimo. Todas as demais criaturas foram ignorantes para ensiná-la a merecer ser digna mãe de seu Criador, em cuja escola aprendeu a ser humilíssima e obedientíssima entre todos os humildes e obedientes. Instruída pelo mesmo Deus, nem por isso deixou de consultar e obedecer até os mais inferiores nas coisas que convinha lhe obedecer. Singular discípula daquele que em mim, dos sábios, aprendeu com ele esta divina sabedoria. Veio a ser tão sábio que o evangelista pôde dizer: Maria é luz para as criaturas.
e as nações caminharão à sua luz. Versículo 24. Se Cristo Senhor nosso chamou os doutores e santos luzes acesas, Mateus 5:34, sobre o candelabro da igreja para iluminarem, se o esplendor da luz derramada pelos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e doutores encheram a Igreja Católica de tanta claridade que ela parece um céu com muitos sóis e luas, que se poderá dizer de Maria Santíssima, cuja luz e esplendor excede incomparavelmente a todos os mestres e doutores da Igreja e ainda aos mesmos anjos do céu? Se os mortais tivessem olhos abertos para ver estas luzes de Maria Santíssima, ela só bastaria para iluminar a todo homem que vem a este mundo e encaminhá-lo pelas sendas retas da eternidade. E porque todos os que chegaram ao conhecimento de Deus foi caminhando como a luz desta santa cidade, diz São João, as nações caminharão a sua luz. A isto segue-se também. Maria conduz os chefes e governantes, e os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra. Versículo 24. Felicíssimos serão os reis e governantes que pessoalmente e por seus estados trabalharem com desvelo para cumprir esta profecia. Todos assim deveriam fazer. Bem-aventurados que assim procederem, devotando-se com íntimo afeto a Maria Santíssima, empregando a vida, honra, riquezas e grandezas de seu poder e estados na defesa desta cidade de Deus, em estender sua glória pelo mundo e enaltecer seu nome na Santa Igreja, contra a louca ousadia dos infiéis e hereges. Com íntimo sentimento admiro-me que os príncipes católicos não se esforcem por empenhar esta senhora, evocando-a nos perigos que para os príncipes são maiores, e para nela encontrar refúgio, proteção, intercessora e advogada. Se os perigos são grandes para os reis e potentados, lembre-se que não é menor sua obrigação de ser agradecidos. Diz a Sagrada Escritura que por esta rainha reina os reis. Eu acho que é Provérbios aqui, Provérbios 8, 15 e 16. Manda os príncipes, os grandes e poderosos administram a justiça. Ama aos que a amam, e os que a glorificam conseguirão a vida eterna, porque agindo por ela não pecarão. Maria, protetora da Igreja e extirpadora das heresias. Não quero esconder a luz, que muitas vezes me tem sido dada, e em particular agora para que a manifeste. Tenho entendido no Senhor que todas as aflições da Igreja Católica e os trabalhos que padece o povo cristão sempre se reparam por meio da intercessão de Maria Santíssima. Em nosso atribulado século, quando a soberba dos hereges tanto se levanta contra Deus, quando sua igreja está tão chorosa e aflita, com tão lamentáveis misérias, só há um único remédio: voltarem-se os reinos e reis católicos à Mãe da Graça e Misericórdia, Maria Santíssima. Empenham-na com algum singular serviço no aumento de sua devoção e glória em toda a terra, para que se incline para nós e nos acolha com misericórdia. Em primeiro lugar, alcance graça de seu Filho Santíssimo para se reformarem os vícios tão escandalosos que o inimigo semeou no povo cristão. Em seguida, por sua intercessão, aplaque a ira do Senhor que tão justamente os castiga e ameaça com maiores açoites e desgraças. Da reforma e emenda de nossos pecados, seguir-se-á a vitória contra os infiéis e extirpação das falsas seitas que oprime a Santa Igreja, pois Maria Santíssima é o cutelo que a degola e as extermina do mundo inteiro. Consequências de não recorrer a Maria. Atualmente, o mundo experimentou o dano deste esquecimento. Se os príncipes católicos não alcançam êxito no governo de seus reinos, na conservação e aumento da fé católica, no combate de seus inimigos, nas guerras contra os infiéis, tudo sucede porque não atinam com este norte para se guiarem. Não visaram Maria como princípio e fim imediato de suas obras e pensamentos, esquecidos que essa rainha anda pelos caminhos da justiça para ensiná-la, desejando levá-los por ela e enriquecer os que a amam. Provérbios 8, 20.
Exortação aos chefes e religiosos e civis. Ó príncipe cabeça da Santa Igreja Católica, ó prelados, também chamados príncipes dela, ó católico, príncipe e monarca da Espanha, é quem por natural obrigação, por singular afeto e por ordem do Altíssimo, dirige essa humilde, porém sincera exortação. Lançai vossa coroa monarquia aos pés desta rainha do céu e da terra. Procurai a restauradora da humanidade, recorrei a quem, com o poder divino, está acima de todo o poder dos homens e do inferno. Botai vossos afetos àquele que tem em suas mãos as chaves da vontade e tesouros do Altíssimo. Levai vossa honra e glória a esta santa cidade de Deus. Apocalipse 21, 24. Que a deseja não por precisar aumentar a dela, mas para melhorar e aumentar a vossa. Oferecei-lhe com vossa piedade católica e de todo o coração algum grande e agradável obséquio, e cuja recompensa estão ligados infinitos bens, a conversão dos gentios, a vitória contra os hereges e pagãos, a paz e a tranquilidade da Igreja, nova luz, e auxílios para melhorar os costumes, e vos fazer grande e glorioso Rei nesta e na outra vida. Exortação à Espanha. Ó monarquia da Espanha, ditosa por ser católica, se a firmeza e zelo da fé que, sem merecer, recebeste da destra do Onipotente, acrescentasses o santo temor de Deus exigido pela profissão desta fé, com que foste distinguido entre todas as nações do orbe. Ó, se para conseguir este fim de cúmulo e de suas felicidades, todos os seus moradores se enchem de ardente fervor na devoção de Maria Santíssima, como resplandeceria sua glória, como serias iluminada, amparada e defendida por esta rainha. Teus reis católicos seriam enriquecidos pelos tesouros do alto, e por ti a suave lei do Evangelho seria propagada por todas as nações. Lembra que esta grande princesa honra os que a honram, enriquece os que a procuram, glorifica os que exaltam e defende os que nela esperam. E para exercitar contigo estes ofícios de singular mãe e usar de novas misericórdias, asseguro que espera e deseja que as empenhes, suplicando seu maternal amor. Lembra-te, porém, que Deus de ninguém tem necessidade, Salmo 15, 2, e é poderoso para dar pedras, fazer filhos de Abraão. Lucas 3, 8. Se te tornas indigna de tantos bens, reservará esta glória para quem lhe aprover, a menos a desmerecer. Glorificar a Imaculada Conceição. Para saberes qual o serviço que atualmente muito agradará esta Rainha e Senhora de todos, entre os muitos que te inspirar a devoção e piedade, trabalha pelo mistério de sua Imaculada Conceição. Considera como ele se encontra em toda a Igreja, o que é falta para assegurar com firmeza os fundamentos dessa cidade de Deus. Ninguém julgue esta advertência como de mulher fraca e ignorante ou nascida de particular devoção e amor ao Estado que confesso, sob o nome e religião de Maria sem pecado original. Para mim basta a minha crença e a luz que nesta história tenho recebido. Não é para mim esta exortação, nem daria só por meu juízo e parecer. Obedeça ao Senhor que faz os mudos falarem e torna eloquentes a língua das criancinhas. E quem se admirar desta liberal misericórdia, advirta o que desta senhora diz, mais o evangelista. Ilimitada a bondade de Maria. Suas portas não estarão fechadas durante o dia e ali não há noite. Versículo 25. As portas da misericórdia de Maria Santíssima nunca estiveram nem estarão fechadas. Desde o primeiro instante de sua existência ao ser concebida, não houve noite de culpa como nos demais santos, que fechasse as portas desta cidade de Deus. Como no lugar onde as portas estão sempre abertas, saem e entram livremente todos os que querem. Que em qualquer tempo e hora, assim a nenhum dos mortais está vedado que entre livremente ao comércio da divindade pelas portas da misericórdia de Maria Puríssima. Ali se derramam os tesouros do céu, nem sem limitação de tempo, lugar, idade e sexo. Desde sua fundação, todos têm podido entrar, pois para isto a construiu o Altíssimo com tantas portas abertas à plena luz. Desde sua puríssima conceição, começaram a sair por estas portas misericórdias e benefícios
para toda a linhagem humana. Contudo, apesar de tantas portas abertas para distribuir as riquezas da divindade, a cidade está plenamente segura dos inimigos. Assim acrescenta o texto: a pureza de Maria. Não entrará nela coisa alguma contaminada, ou quem pratique abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Versículo 27. Tornando a recordar o privilégio da imunidade desta cidade de Deus, Maria, termina o evangelista esse capítulo, garantindo-nos que nela jamais entrou coisa manchada, porque lhe foram dados corpo e alma imaculados. Isso não poderia ser dito se houvesse contraído o pecado original, mesmo se depois não entrasse as manchas dos pecados atuais. Tudo o que entrou nesta cidade santa foi o que estava escrito na vida do Cordeiro. Foi formada pelo padrão de seu Filho Santíssimo, e de ninguém mais foram suas virtudes copiadas, ainda as mais pequenas, se nela pôde haver alguma coisa pequena. É cidade de refúgio para os mortais, mas sob a condição de nela não entrar quem comete abominação e mentira. Nem por isso desistam os manchados e pecadores filhos de Adão de se dirigirem às portas dessa cidade santa de Deus. Se chegarem arrependidos e humilhados em busca da limpeza, da graça, só acharão nas portas desta rainha e em nenhuma outra. Ela é limpa, pura, opulenta e, acima de tudo, mãe de misericórdia, doce, amável e poderosa para enriquecer nossa pobreza e limpar as máculas de todas as nossas culpas. Doutrina que me deu a rainha sobre estes capítulos. Correspondência à graça. Minha filha, os mistérios desses capítulos encerram grande ensinamento e luz, mesmo que tenhas deixado de dizer muitas coisas. Mas de tudo o que entendestes e escreveste, trabalha por tirar proveito. 2 Coríntios 6:1. E não recebas em vão a luz da graça. Em resumo, o que desejo de ti é que te lembres, apesar de ser concebida em pecado, descendente da terra e com inclinações terrenas, nem por isso desanimes no combate contra as paixões até vencê-las, e com elas a teus inimigos. Auxiliada com a força da graça do Altíssimo, podes elevar-te sobre ti mesma e vir a ser descendente do céu, de onde procede a graça. Para o conseguir, deves habitar nas alturas, conservando a mente fixa no conhecimento do ser imutável de Deus e suas perfeições, sem consentir que qualquer coisa, ainda necessária, afaste daí tua atenção. Com a contínua memória e visão interior da grandeza de Deus, estarás disposta para tudo mais. Praticarás o mais perfeito das virtudes e serás idônea para receber o influxo e os dons do Espírito Santo e chegar ao estreito vínculo da amizade e comunicação com o Senhor. Esta é a sua santa vontade, como muitas vezes te manifestou, e para não faltares a ela, trabalho em mortificar a parte inferior da natureza, onde vivem as funestas inclinações e paixões. Morre a tudo que é da terra, sacrifica diante do Altíssimo todos os teus apetites sensitivos, e em nenhum satisfaças, nem siga tua vontade, sem permissão da obediência. Não deixes o segredo do teu interior, onde serás iluminada pela lâmpada do Cordeiro. Prepara-te para entrar no tálamo de teu esposo e deixa adornar como o fará a destra do Todo-Poderoso, se com ele colaborares e não ofereceres impedimento. Purifica tua alma com muitos atos de contrição por tê-lo ofendido, e com ardentíssimo amor louva-o e glorifica-o. Procura-o e não sossegues até achares aquele que tua alma deseja, e encontrando-o não o largues. Quero que vivas na peregrinação da terra ao modo dos que a terminaram, contemplando sem cessar o objeto que os torna glorioso. Este há de ser o alvo de tua vida, com a luz da fé e a caridade de Deus onipotente, a encher e iluminar teu espírito. Continuamente o ames, adores e reverencies.
Não tentes alcançar isso por ti mesma, mas submete tua vontade e entrega-te todo o ensinamento do teu esposo, ao meu e à obediência com a qual hás de conferir tudo. Oração da filha. Rainha e Redentora de toda a criação, a quem pertence e desejo pertencer por toda a eternidade, louvada a onipotência do Altíssimo, que tanto vos quis engrandecer, já que sois tão feliz e poderosa, junto de Sua Alteza, suplico-vos, Senhora minha, olheis com misericórdia e esta vossa pobre e mísera serva, com os dons que o Senhor colocou em vossas mãos para distribuir aos necessitados. Socorrei minha vileza, enriquecei minha pobreza. Como Senhora, compelir-me até que eficazmente eu queira e faça o mais perfeito. E ache a graça aos olhos de vosso Filho Santíssimo. Conquistai para vós mesma a glória de erguer do pó a mais inútil das criaturas. Salmo 30, 16. Em vossas mãos entrego minha sorte. Desejai-a, Senhora e Rainha, pois vosso querer é santo e poderoso pelos méritos de vosso Filho, e pela palavra da Beatíssima Trindade, empenhada em receber todas as vossas súplicas e vontades, sem negar nenhuma. Não posso obrigar-vos, porque sou indigna, mas apresento-vos, Senhora minha, vossa, mesma santidade e clemência. Capítulo 20. Os 9 meses da gravidez de Santana. Atos de Maria Santíssima e sua mãe durante esse tempo. A contemplação da Virgem jamais se interrompeu. Concebida Maria Santíssima sem pecado original, como fica dito, naquela primeira visão que recebeu da divindade, seu espírito ficou absorto e atraído por aquele objeto de seu amor. No estreito tabernáculo do seio materno, desde o primeiro instante que foi criada, sua alma ditosíssima começou o que continuaria sem interrupção durante a vida mortal e prosseguiria na suprema glória que goza à destra de seu Filho Santíssimo, agora e por toda a eternidade. Da primeira visão da Santíssima Trindade, redundaram-lhe espécies infusas de outras coisas criadas, inspirando-lhe muito atos de virtude que então podia exercer. Para que fosse sempre crescendo na contemplação e amor divino, renovou-lhe o Senhor a graça daquela manifestação abstrativa de sua divindade mais 2 vezes. Deste modo, antes de nascer, teve 3 vezes aquele gênero de visão, uma no instante em que foi concebida, outra pela metade dos 9 meses e a terceira um dia antes de seu nascimento. Não se pense que, por não lhe ser contínua essa espécie de visão, lhe haja faltado outra inferior, mais altíssima, com a qual via Deus pela fé e por especial iluminação. Este modo de contemplação foi incessante Maria Santíssima, superior à contemplação que tiveram todos os viadores juntos. A alma de Maria, independente dos sentidos corporais. Apesar de não ser alheia ao estado de viadora, aquela visão abstrativa da divindade era elevadíssima e imediata à visão intuitiva. Não poderia ser contínua para quem devia merecer a glória intuitiva por outros atos. Não obstante, constituía sublime benefício da graça para esse fim, porque deixava impressa na alma espécies do Senhor, elevava e absorvia toda no incêndio do divino amor. Estes afetos eram renovados na alma de Maria Santíssima por essas visões enquanto esteve no seio de Santa Ana. Disto resultou que, possuindo o uso da razão e ocupando-se em contínuas petições pelo gênero humano, em atos heróicos de reverência, adoração, amor de Deus e trato com os anjos, não sentiu a sua natural prisão. Não lhe fez falta o uso dos sentidos, nem lhe foram mortificantes os naturais gravames daquele estado. Nada percebeu, estando mais em seu amado do que no seio materno em si mesmo. Oração de Maria antes de nascer. Na última dessas visões,
recebeu novos e mais admiráveis favores do Senhor, que lhe manifestou haver chegado o tempo de sair à luz do mundo para conviver com os mortais. Obedecendo à divina vontade, disse a princesa do céu: Deus Altíssimo e Senhor de todo o meu ser, alma de minha vida e vida de minha alma, infinita em atributos e perfeições, incompreensível e rica em misericórdias, Rei e Senhor meu. Do nada me deste o ser que tenho, sem ter merecido, me enriqueceste com os dons, com os tesouros de vossa divina graça e luz, para que logo conhecesse o vosso ser imutável e divinas perfeições, e conhecendo-vos, fosseis o primeiro objeto de minha vista e amor, para não procurar outro bem fora de vós, sumo e verdadeiro bem, todo o meu consolo. Mandais-me, Senhor meu, que saia a luz material e convívio com as criaturas, em vosso mesmo ser, onde tudo se conhece como em claríssimo espelho, vi o perigoso estado da vida mortal e suas misérias. Se nela, por minha frágil natureza, hei de faltar um só instante ao vosso serviço e amor, e assim morrer, morra aqui agora, antes de passar ao estado onde vos possa perder. Se, no entanto, Senhor meu, vossa vontade é de se cumprir, enviando-me ao tempestuoso mar deste mundo, suplico-vos, altíssimo e poderoso bem de minha alma. Governeis minha vida, guieis meus passos e torneis todas as minhas ações conforme ao vosso maior agrado. Ordenai em mim a caridade, para que convosco e com o uso das criaturas ela se aperfeiçoe. Conheci em vossa visão a ingratidão de muitas almas e temo, com razão, pois sou da mesma natureza, cometer a mesma culpa. Nessa estreita prisão do seio de minha mãe, gozei dos espaços infinitos de vossa divindade. Aqui possuo todo o bem que sois vós, meu amado, sendo agora vós só a minha herança. Salmo 72, 26. Não sei se fora deste encerramento a perderei, na visão de outra luz e no uso de meus sentidos. Se fosse possível e conveniente renunciar ao exercício da vida que me aguarda, de boa vontade o faria e dela me privaria. Porém, não se faça a minha vontade, mas a vossa. E como assim o quereis, dai-me a vossa bênção, para nascer e não afastei de mim, no século onde me pondes, a vossa divina proteção. Fecha esta oração pela amável menina Maria, o Altíssimo lhe deu sua bênção e mandou-a ver a luz deste sol visível, instruindo-a sobre o que deveria fazer em cumprimento de seus desejos. Santa Ana durante a gravidez. A feliz mãe Santa Ana passava o tempo da gravidez toda espiritualizada com divinos efeitos e suavidades espirituais. Entretanto, para maior coroa e segurança de sua próspera navegação, ordenou a providência que levasse algum lastro de trabalhos, porque sem eles não se colhe em abundância os frutos da graça e do amor. Para melhor entender o que sucedeu a esta matrona santíssima, deve-se advertir que o demônio, depois de haver sido precipitado do céu com seus maus anjos, nas penas eternas, andava sempre solícito, observando e espreitando as mais santas mulheres da antiga lei. Queria encontrar aquela cujo sinal vira, Apocalipse 12:1, Gênesis 3:15, e cujo pé o havia de pisar, esmagando-lhe a cabeça. Tão ansiosa era a indignação de Lúcifer, que nessas diligências não se fiava só de seus inferiores. Auxiliado por eles, ele mesmo vigiava e rodeava entre algumas mulheres virtuosas, as que mais se distinguiam nas virtudes e graça do Altíssimo. O demônio desconfia de Santa Ana. Com esta maligna astúcia, notou muito a extrema santidade da grande matrona Ana. Em tudo quanto podia perceber que nela se passava. Ainda que não pôde conhecer o valor do tesouro que seu ditoso ser encerrava, porque o Senhor lhe ocultava este e outros mistérios, sentia desprender-se da santa uma grande força contra ele. A impossibilidade de penetrar a causa daquela virtude
punha-o perturbado, sufocado em furor. Às vezes sossegava um pouco, julgando que aquela gravidez procedia da mesma ordem e causas naturais das outras, e não havia novidade para temer. O Senhor o deixava enganar-se com a própria ignorância e andar flutuando nas ondas de sua soberba indignação. Apesar disso, seu perverso espírito escandalizava-se de ver tanta serenidade em Santa Ana, e talvez sabia que era assistida por muitos anjos. Acima de tudo, despeitava-se com a fraqueza que sentia em resistir à força que emanava da bem-aventurada Santana, pelo que suspeitava que tal fato não procedia dela apenas. O demônio tenta Santa Ana. Perturbado, o dragão, com estes receios, determinou tirar a vida da ditosíssima Ana. E se não fosse possível, procuraria ao menos que viesse a ser mal sucedida no parto. Tão destemida era a soberba de Lúcifer, que acreditava poder vencer ou tirar a vida, se não lhe fosse oculta. Daquela que seria mãe do Verbo manado e até o próprio Messias Redentor do mundo. Baseava esta suma arrogância em sua natureza angélica, superior em poder e capacidade ao humano, como se a graça não fosse superior a ambas, e como se não estivesse subordinada à vontade de seu Criador. Com esta audácia, animou-se a tentar Santa Ana, com muitas sugestões, sobressaltos e dúvidas sobre a realidade de sua gravidez, representando-lhe a tardança desta e sua avançada idade. Tudo isto fazia o demônio para explorar a virtude da santa e ver se o efeito dessas sugestões lhe abriria uma brecha por onde pudesse entrar e assaltar-lhe a vontade com algum consentimento. Outros ardis do demônio. A corajosa matrona, porém, resistiu a estes golpes varonilmente, com humildade e fortaleza, paciência, contínua oração e viva fé no Senhor. Deste modo, desvaneceu os fabulosos enredos do dragão e os transformou em maiores aumentos da graça e proteção divina. Além dos grandes merecimentos que a Santa Mãe acumulava, defendia-na dos anjos que guardavam sua filha santíssima e expulsava os demônios de sua presença. Mas nem por isso desistiu a insaciável malícia do inimigo, e com sua arrogância e soberba, excede-se a fortaleza, procurou valer-se de meios humanos, pois com tais instrumentos sempre se promete maiores vitórias. Procurou fazer desabar a casa de São Joaquim e Santa Ana para alterá-la com um susto. Como impedido pelos anjos, não o pôde conseguir. Irritou as mulherzinhas conhecidas de Santa Ana para brigarem com ela. Assim fizeram com grande ira, injuriando-a com palavras descometidas e contumeliosas. Entre estas, mofaram muito de seu estado de gravidez, dizendo-lhe que tal coisa, depois de tantos anos de idade, não passava de embuste do demônio. Incita criaturas contra Santa Ana. Não se alterou Santa Ana com esta tentação. Com toda mansidão e caridade, suportou as injúrias, afagou a quem lhes fazia, e daí em diante nutriu por aquelas mulheres maior afeição e lhes fez mais extensos benefícios. A ira delas, entretanto, não se abrandou logo, por tê-las o demônio dominado com acesso ódio pela santa. Uma vez que alguém se entregue a este cruel tirano, ele cobra mais forças para dominar a quem se lhe sujeita. Incitou aquelas maus instrumentos para mover algum atentado contra a pessoa e a vida de Santa Ana. Não puderam, contudo, executá-la, porque a virtude divina tornou mais débeis e ineptas as fracas forças daquelas mulheres, e nada puderam fazer contra a santa. Pelo contrário, foram vencidas pelas suas admoestações e convertidas com suas orações ao conhecimento e emenda de suas vidas. Santa Ana vence todas as tentações. Com isto ficou vencido o dragão, mas não capitulou. Valeu-se de uma criada que servia ao santo casal e a irritou contra Santa Ana, de sorte que esta veio a ser pior que as outras mulheres, por ser inimigo doméstico e, portanto, mais pertinaz e perigoso.
Não me detenho em referir o que o inimigo intentou por meio desta criada, por ter sido quase o mesmo das outras mulheres, ainda que com maior moléstia e risco da santa matrona. Com o favor divino, porém, alcançou a vitória desta tentação mais gloriosamente que das outras. Não dormitava guarda de Israel na custódia de sua santa cidade. Salmo 124. E a mantinha guarnecida com numerosas sentinelas, as quais valentes de sua milícia afugentaram Lúcifer e seus ministros para não molestarem mais a ditosa mãe, que aguardava o felicíssimo parto já próximo da princesa do céu, e para ele se preparava com os atos heróicos das virtudes e merecimentos adquiridos nesses combates. Eu também desejo o fim destes capítulos para ouvir a salutar doutrina de minha Senhora e Mestra, ainda que me administra tudo quanto escrevo, a mim mais me convém sua maternal admoestação, e assim a aguardo com sumo gozo e júbilo de meu espírito. A Escritura pede esclarecimento da Virgem. Falai, portanto, Senhora, que vossa serva ouve. Gênesis 18, 17. Se me terdes licença, ainda que sou pó e cinza, apresentarei uma dúvida que se me deparou neste capítulo, pois em todas me remeto à vossa benevolência de mãe, mestre e senhora minha. A minha dúvida é a seguinte: sendo vós senhora de toda a criação, concebida sem pecado, e com tão alto conhecimento de todas as coisas na visão da divindade, que vossa alma santíssima gozou, como podiam ser compatíveis com estas graças os grandes temores e ânsias que sentias para não perder a amizade de Deus e não o ofender? Se no primeiro instante de vosso ser fostes prevenida com a graça, como apenas começando a existir já temieis perdê-la? Se o Altíssimo vos eximiu da culpa, como podias cair em outras e ofender quem vos guardou da primeira? Doutrina e resposta da Rainha do Céu. Minha filha, ouve a resposta da tua dúvida. Ainda que na visão da divindade, no primeiro instante houvera conhecido minha inocência e que estava concebida sem pecado, estes benefícios e dons do Altíssimo são de tal natureza que quanto mais certeza e conhecimentos comunicam, tanto maior cuidado e atenção despertam para conservá-los e não ofender seu autor, que unicamente por sua bondade os concede às criaturas. Trazem consigo tanta convicção de que se derivam unicamente do alto, pelos méritos de seu Filho Santíssimo, que fazem a criatura conhecer apenas a própria dignidade e insuficiência. Levam-na a entender claramente está recebendo o que não merece, bens alheios que não pode atribuir a si mesmo. Compreende que seu dono e causa suprema, assim como liberalmente os concede, também pode tirá-los e os dar a quem quiser. Daqui, forçosamente, nasce a solicitude e cuidado de não perder o que se recebeu gratuitamente, e o desvelo para conservá-lo, fazendo render o talento. Mateus 25:16. Entende-se que este é o único meio para não perder o depósito, tanto a criatura, para que o faça frutificar, trabalhando na glória de seu Criador. Zelar por este fim é condição necessária para conservar os benefícios da graça recebida. Temor para não perder a graça. Além disso, ali se conhece a fragilidade da natureza humana e sua vontade livre para fazer o bem e o mal. Este conhecimento não me foi tirado pelo Altíssimo, que dele não priva ninguém enquanto é viador, deixa-o em todos, como convém para os arraigar no santo temor de não cair em culpa, ainda que seja pequeno. Em mim esta luz foi maior, porque compreendi que uma pequena falta dispõe para outra maior, e a segunda é castigo da primeira. Verdade é que, pelos benefícios e graças que o Senhor havia prodigalizado à minha alma,
não me era possível cair em pecado. Sua providência, porém, de tal modo dispôs este benefício, que me ocultou a segurança absoluta de não pecar. Conhecia que só por mim era possível cair, e somente dependia da divina vontade o não fazê-lo. Deste modo, reservou para si o conhecimento de minha impecabilidade, e a minha enviadora deixou o santo temor de pecar, que desde minha concepção até a morte não perdi, antes crescia com a passagem do tempo. Amor e temor. Deu-me também o Altíssimo discrição e humildade para não inquirir nem examinar este mistério. Somente atendia em confiar na sua bondade e amor com que me assistia para não pecar. Daqui resultavam dois efeitos necessários à vida cristã. Um, manter a tranquilidade da alma, e o outro, não perder o temor e desvelo de guardar seu tesouro. Como o temor era filial, não diminuía meu amor, antes o aumentava. Amor e temor produziam em minha alma harmonia divina para ordenar todas as minhas ações, afastar-me do mal e unir-me ao sumo bem. Sinais do bom espírito. Amiga minha, o meio mais certo de provar as coisas espirituais é ver se trazem a verdadeira luz e sã doutrina. Se ensina a maior perfeição das virtudes e com grande energia estimula a procurá-la. Estes são os efeitos que acompanham os dons que descem do Pai das luzes. Dão segurança, produzindo humildade, humilham sem levar à desconfiança. Com a confiança comunicam solicitude e desvelo, e com a solicitude, tranquilidade e paz, para que nenhum destes sentimentos embaraçem o cumprimento da vontade divina. Quanto a ti, oferece humilde e fervoroso agradecimento ao Senhor por ter sido tão liberal contigo, havendo-te obrigado tão pouco. Ilustrou-te com sua divina luz, abriu-te o arquivo de seus segredos e te preveniu com o temor de perder sua graça. Usa, porém, o temor com medida e excede-te mais no amor. Com estas duas asas, eleva-te acima do que é terrestre e de ti mesma. Procura afastar logo qualquer exagerado sentimento, que te leve ao excessivo temor. Entrega teu interesse ao Senhor e assume o dele como se fosse o teu. Teme até que sejas purificada de tuas culpas e ignorâncias. Ama o Senhor até seres toda transformada nele, e em tudo seja ele o dono e árbitro de tuas ações, e tu de nenhuma. Não te fies de teu próprio juízo, nem sejas sábia contigo mesma. Provérbios 3:7. O próprio ditame deixa-se facilmente cegar pelas paixões que o arrastam consigo para arrebatar a vontade. Daqui se vem a temer o que não se deveria temer e empreender o que não convém. Não te deixes levar por qualquer leve gosto interior, dúvida, e teme até que com solícita serenidade encontres em tudo meio conveniente. Encontrar-lo-ás sempre, se te sujeitares à obediência de teus prelados e ao que o Altíssimo te ensinar e fizer contigo. Ainda que os fins desejados sejam bons, todos devem ser conferidos com obediência e conselho, pois sem esta orientação costumam terminar deformados e sem proveito. Em tudo hás de procurar o mais santo e perfeito.